Eunice, a fuga das empresas do setor vestuário já é significativa aqui da capital? Sim. Até por conta que Diese fez um estudo que eu achei muito interessante. A média salarial aqui na capital do nosso setor é R$700. A média nacional do nosso setor, o vestuário, que engloba vestuário, calçados, couro, é 375. Dos têxteis, 382. Então, olha a diferença. E eu acho uma coisa interessante, que já existe em outros países, que eu acho quando se fala em política de emprego para o município, para o nosso estado, deveria se pensar na seguinte coisa. Hoje, uma empresa que tem uma tecnologia de ponta, ela paga o mesmo tanto de tributo que paga uma empresa que gera gerador de mão de obra, que é o caso do nosso setor. Cada máquina tem uma companheira, não é verdade? Então, vamos aqui fazer um exemplo. Os bancos, que hoje a maioria estão com tecnologia. Um banco que tinha 1.000 funcionários, ele tem 200 e paga, vou dar só um exemplo de uma carga tributária, 20% para a Previdência Social. Enquanto uma empresa nossa, que tem 1.000, 1.200 trabalhadores, ela também tem que pagar 20% de INSS para aquele 1.200 trabalhadores. Então, o governo deveria pensar, dentro da política industrial que o Brasil não tem, deveria ter, tem que começar a fazer isso, aonde o setor, aonde gera mais mão de obra, também vê essa questão da carga tributária, né? E aonde tem a tecnologia de ponta, eu acho que deveria ocorrer a seguinte proposta, até que a gente já tem discutido na central sindical, de ser a questão dos tributos lá na ponta, de acordo com aquilo que aquele setor tem de lucro, né? E não de acordo com o que ele gera de emprego. Porque aí ele não vai querer gerar emprego, ele não vai querer ter mão de obra. Eu já ouvi de empresários do nosso setor, dizer: é melhor eu colocar o dinheiro na poupança que rendimento do que eu dar 1.000 empregos aqui em São Paulo. Então é complicado, nós temos que ter essa discussão. Uma política industrial, como é possível desenvolver, criar, aplicar? Passa pelo Legislativo ou isso pode ser promovido pelo Ministério do Desenvolvimento, por exemplo? Não, o Ministério do Desenvolvimento tem que mandar para o Congresso uma política industrial, né? Para ser aprovado, que não foi feito até hoje, né? O problema é que a nossa política econômica, ela privilegia o sistema financeiro, né? Não o sistema produtivo. Essa roda que está rodando de contramão, que nós, inclusive no 1º de maio, quantos jornais falaram que nós fizemos elogios ao governo Lula, nós fizemos no salário mínimo, fizemos na correção da tabela do imposto de renda, e criticamos uma política econômica que privilegia o setor financeiro, né? Fizemos nossas críticas pontuais. Então tem que ter uma política industrial que tem uma linha de crédito para investimento para pequena e média empresa, que o BNDES não empreste dinheiro só para os bancos, para as montadoras, para os grandes grupos econômicos, certo? Que empreste dinheiro para a pequena e a média empresa. Então tem que ter uma política desse sentido. Então, como não tem isso, e geralmente uma pequena ou média empresa tem problema de tributos, não deixou de pagar para o INSS uma parte do ano, ou mês ou dois, né? Então teve isso, não tem dinheiro. Tá certo? Então o BNDES podia ter uma política: olha, você está investindo, você está querendo um empréstimo de X, mas você tem uma dívida do INSS. Então, 20% desse empréstimo vai ser para você pagar os seus... Vamos fazer um acordo. Eu vou te emprestar 100, tá certo? Mas você deve o INSS. Então, 20 vai ser para você pagar. Faz um acordo aqui, tá certo? Que não é feito isso. Então, aí essa empresa é impedida de ter dinheiro para investir e pagar sua dívida. Então,
Isso seria um dos critérios, na minha opinião, que o banco, o BNDES, deveria ter. É claro que o ministro, que agora é ligado ao Ministério do Desenvolvimento, tinha que fazer. A Eunice tocou no assunto aqui que eu acho muito importante, né? Que é a questão da desoneração da folha de pagamento. Por exemplo, da questão das aposentadorias e os benefícios da Previdência Social. O Ministério da Previdência, né, ele trabalha para impedir que mais pessoas se aposentem e tenham mais benefícios, porque não tem dinheiro, né? Eu até acho que é verdade, né? Porque essa conta você vai fazendo. Menos pessoas trabalhando, menos pessoas contribuindo e mais pessoas recebendo, né? Então, o Magre, que está aqui, no lado aqui, sabe muito bem disso, que foi ministro da Previdência Social. Se você pega os 20% da Previdência Social numa reforma tributária e joga para o faturamento, então o sistema financeiro que mais se desenvolveu tecnologicamente, a agência bancária que tinha 20 funcionários tem 5 hoje, né? E aumentou o seu faturamento mais do que o dobro. Então, se tinha 20, está pagando por 5 trabalhadores. A Volkswagen, há 15 anos atrás, tinha 45 mil trabalhadores. Hoje não passa de 15 mil. Quer dizer, há 15 anos atrás ela pagava por 45 mil e hoje está pagando por 15. Quanto diminuiu a receita da Previdência Social? Então, são esses gargalhos que uma reforma tem que fazer, né? A grande questão é que as reformas que querem fazer é em cima dos direitos dos trabalhadores. É como se dizer, olha, o cara vai aposentar aos 65 anos, vai resolver o problema da aposentadoria, o problema da Previdência Social, certo? É que nem a questão do desenvolvimento industrial, de uma política industrial, certo? Do crescimento do país. As pessoas, então, alguns intelectuais acham o seguinte, empresários, para desenvolver, ter emprego, ter crescimento econômico, tem que tirar os direitos dos trabalhadores. Então, essa discussão é em contramão, né? Não tem país do mundo que se desenvolva que não tiver poder aquisitivo da população, distribuição de renda, certo? Esse é o caminho. Tecnologia e capacitação da mão de obra, né? São duas coisas que sempre andaram juntas e as centrais sindicais sempre desenvolveram um trabalho. Hoje, mais comedido, como é que anda a capacitação da mão de obra desenvolvida pelo sindicato? Realmente, essa discussão que a gente vem fazendo, porque nesses países se investe em tecnologia, se investe em técnicos, né? No nosso setor mesmo, a gente se vê por aí muitos países que investem assim de uma forma esplêndida. E aqui não. Quando tem um curso, o Senai não comporta. E às vezes também no nosso setor é cobrado. Então o trabalhador não tem essa condição. Uma média salarial de R$700 é impossível você pagar um curso. E as escolas os que têm os cursos técnicos para a formação, é paga. Então como que nós vamos poder fazer esse trabalhador também crescer profissionalmente se ele não tem essa condição financeira? Então tem que haver essa preocupação também de investimento nessa questão. Quando nós falamos da política industrial, também envolve a questão da educação e a questão da formação do trabalhador. Tecnologia e capacitação da mão de obra, os grandes pilares do desenvolvimento. Com certeza. Muito obrigado, Eunice Cabral, presidente do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco e da Confederação Nacional dos Trabalhadores Têxtil, Vestuário, Couro e Calçado. Sua participação foi brilhante nesse programa, elucidou muitas dúvidas do nosso público. Muito obrigado, senhor Heleno Bezerra, conhecido já do nosso programa, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mogi Região, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e vice-presidente da Força Sindical Nacional. O programa Metalúrgicos e Notícia fica por aqui. Sexta-feira que vem, a gente volta.